E que bom que você veio. É muito bom saber que você está priorizando aí o Senhor. Eu tenho certeza que ninguém veio por minha causa. Você veio por causa do Senhor. Porque a Helena não pode fazer nada por você. Mas o Senhor pode fazer por todos nós aquilo que só Ele pode, né? Então vamos orar mais uma vez? Senhor, nós bendizemos o Teu santo, poderoso nome. Porque esse dia já estava designado pelo Senhor. E o Senhor nos permitiu chegar aqui, cada um de nós. O Senhor nos reuniu aqui. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco de uma maneira particular. A Tua palavra é abundante, rica, poderosa. E ela alcança cada coração aqui de um jeito único. E nós te pedimos que o Senhor faça isso pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor ministre a cada um de nós na sua debilidade, na sua vulnerabilidade e na sua necessidade. Que o Seu nome seja glorificado. E que essa noite seja um marco no nosso crescimento espiritual. Que a gente discirna aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar na noite de hoje. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês, na noite de hoje, o texto que está em João, o Evangelho segundo João, capítulo 15. É um texto bem conhecido de todos nós. João 15. E nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Vamos do verso 1 ao verso 12. Eu vou usar aqui a versão NVI. Eu queria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. João capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Essa palavra ela é provocativa e autoexplicativa. Ela fala de um jeito muito claro da relação entre nós e Deus. O homem foi para a queda porque decidiu se tornar independente de Deus. Quando a serpente vem conversar com a mulher no jardim, ele questiona a liberdade que ela tem, ele questiona a vida que ela tem, e ele questiona a satisfação dessa mulher. Ele fala: você pode comer do fruto? E ela fala assim: não, da árvore não comeremos, o Senhor disse que não é para comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não é para comer, porque senão o Senhor falou que nós morreremos. E a serpente falou: mas é claro que vocês não vão morrer, mas vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Então, o que seduziu a mulher foi a possibilidade de ter mais poder. Você vai ser como Deus. E por que a gente quer mais poder? Para não depender de ninguém. Faltava alguma coisa para Eva no jardim? Provavelmente não faltava absolutamente nada. Ela tinha toda a plenitude, ela estava na presença da perfeição, ela tinha íntima comunhão com o Criador. O Criador vinha todos os dias na viração do dia estar com o homem e com a mulher. Ela não estava sozinha. Estava tudo em ordem, em perfeição, em harmonia, mas de repente vem alguém com uma proposta de poder. Você pode ser mais. Você pode ser autossuficiente. Você pode ser como Deus. E se a gente dá uma olhada para as relações humanas hoje, os maiores conflitos nascem do mesmo desejo de controle e de poder. Mulheres e homens não foram feitos para disputar poder. Mulheres e homens foram feitos para desempenhar os seus papéis de tal forma que funcionassem entre si como uma equipe. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, igual um time. E dessa união perfeita, plena, onde um não precisa disputar com o outro, nem se comparar com o outro, mas crescer na sua singularidade, um apoiando o outro, um apontando e desfrutando dos dons que cada um tem, somando e não dividindo, multiplicando, fazendo a outra geração, a próxima geração, crescer em segurança, com essa harmonia como modelo, é exatamente o contrário que está acontecendo. Homens e mulheres disputam poder, se desautorizam, se desrespeitam, um toma o papel do outro, um abusa o outro, e os filhos crescem tendo isso como modelo, e essa geração está confusa, inclusive na sua sexualidade, por causa de padrões falidos e busca por um poder que não nasceu de Deus. Nós deixamos de fluir naquilo que tínhamos que fluir e deixamos de depender de Deus. Gente, a nossa carne, o nosso velho homem, todo o tempo busca controle e poder, busca controle e poder. Para que a gente quer ter dinheiro? Para ter controle e poder. Você já ouviu essa frase? Ou talvez você já disse essa frase: não quero depender de ninguém. Talvez você esteja educando a sua filha falando assim: não, minha filha, estuda, trabalha para não depender de homem. Não, eu quero ensinar o meu filho a se cuidar para não depender da esposa dele. Mas deixa eu te contar uma coisa: o amor depende. O amor é uma relação de interdependência. Um se torna vulnerável para o outro. Um protege e cuida do outro. Um presta contas e quer ter contas do outro. Não existe um amor genuíno, limpo, sincero e fortalecido na independência. Mas nos parece tão sedutor esse convite para a autossuficiência, não é? Mas Jesus está falando aqui: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E se vocês não estiverem conectados em mim, a minha vida não jorrar em vocês, vocês não produzem frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. E eu não estou mandando vocês fazerem nada do que eu não tenha feito, porque eu também obedeço os mandamentos de meu Pai. O próprio Jesus orava, o próprio Jesus sentia necessidade de estar a sós com o Pai, mas a gente acha que não precisa de orar, nem de ler a Bíblia. A gente trata Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada ou o Papai Noel, que nos deve alguma coisa e que tem que nos abençoar, porque afinal de contas a gente é dizimista, ofertante, frequenta a igreja e faz o favor a Deus de vir numa sexta-feira à noite assistir um culto no dia frio. Nós somos devedores do Senhor. Ele é Deus. Nós somos criaturas. Ele é Pai. Nós somos filhos. Ele é eterno. Nós somos temporais. Ele está sentado em um alto sublime trono. Nós somos frágeis na nossa humanidade. Ele vive e viverá eternamente. E a única possibilidade de nós vivermos eternamente é se estivermos conectados com Ele. Como é que está sendo a nossa relação com Deus?
Essa pandemia colocou muita coisa em xeque e trouxe a evidência de uma religião fake que a gente está vivendo. A gente fala que ama Deus e estampa Jesus nas tatuagens, nas camisetas, mas estamos vivendo independentes de Deus. Por muito pouco a gente fala com Deus: vem aqui, assina aqui o meu projeto. Me avaliza aqui, Senhor. Me abençoa aqui, Senhor. A gente não pergunta para Deus: qual é o seu plano para mim? Qual é a sua vontade para mim? Talvez você está comendo o pão que o diabo amassou nessa terra. Mas você não perguntou para Deus se era para você vir. Você tomou a decisão e veio. E aí questiona Deus: por que você está vivendo uma vida tão difícil aqui? Gente, a gente se mete em cada encrenca e quer que Deus resolva. Mas ainda assim, a gente resiste a Deus e não depende dele. Então, às vezes, Deus amorosamente, sabe o que ele faz? Ele pega a gente pela mão e leva a gente para o vale. Sabe aquela ideia que o pessoal te contou que Deus não castiga? Não é isso que a Bíblia fala não, gente. A Bíblia fala assim que Deus corrige o filho a quem ele ama e açoita a todo aquele a quem ele quer bem. Quando Deus parar de te corrigir, é porque ele te deixou de lado. Quando Deus parar de te corrigir, é porque ele tirou a mão e está deixando você entregue a si mesmo. E essa é a maior desgraça que pode acontecer a um ser humano: ser deixado à deriva, ser deixado para viver de acordo com a sua própria vontade e se tornar independente de Deus, exatamente como Lúcifer se tornou. O que levou Satanás à queda, o desejo de ser como Deus, o desejo de ter o controle, é isso que ele soprou para a alma da mulher no Éden, e é isso que ele continua soprando para dentro das nossas almas em pleno século XXI. O desejo de controle, o desejo de poder, e que a minha vontade prevaleça sobre todos os outros. Gente, a gente usa esse discurso de poder até para falar quando Deus nos honra na terra. Deus me honrou na terra. Deus cumpriu a promessa. Quando a gente olha para a vida dos discípulos, todos eles foram assassinados brutalmente. E aí, Deus não era Deus na vida deles? Só João foi exilado. Exilado. E aí, Deus não era Deus na vida de João? Deus moeu o filho dele na cruz para que eu e você tivéssemos vida em abundância. O que parece o nosso cristianismo? Mais no padrão de Lúcifer ou mais no padrão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A gente se parece mais com as estruturas de poder desse século? É isso que a gente está buscando? Ou a gente está buscando ter um coração manso e humilde, servo de todos, amando o próximo exatamente da maneira como nós fomos amados? Deus ocupa a primazia da nossa vida? Ou Deus é o Papai Noel que você quer que te abençoe porque afinal de contas você é tão bonzinho e faz um favor para ele de não transar, não fumar, não cheirar, e que legal que você é? A maldade está no nosso coração, gente. A gente é ruim. A gente é ruim. Não pensa que você é bom. Talvez a sua ruindade não aflorou totalmente porque você não foi colocado numa situação extrema. De fome, de necessidade, de disputa, de alguém estuprando a sua esposa na sua frente. Ou alguém matando o seu filho. Você não foi colocado numa situação extrema, porque quando o ser humano é colocado numa situação extrema, toda a nossa natureza má vem à tona. E a única possibilidade da gente se ver livre dela é deixando Cristo ser formado em nós. Deixando o Espírito Santo completar a obra que ele começou com a salvação. Jesus não morreu só para nós sermos salvos. Jesus morreu para nós sermos salvos e sermos santos. Sermos transformados à sua imagem e semelhança, dia após dia. Por isso ele está dizendo muito claramente aqui, gente: sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. Que fruto? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. O fruto do Espírito. Nós não conseguimos produzir o fruto do Espírito na nossa pseudo-bondade. A gente até consegue acertar uns 2 meses, no terceiro a gente está caindo de boca. Numa situação no trânsito, a gente está amaldiçoando o outro.
numa diversidade da vida, uma guinada, um desemprego, o patrão te maltratando, aí você vê aquilo te machuca, aquilo dói, você entra em depressão. Então, cadê o fruto da alegria? Você perde a paciência com seus filhos, cadê o domínio próprio? Você não consegue se conter diante de um cheeseburger. Um cheeseburger é mais poderoso em Deus do que o Deus que a gente diz que serve. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo como é que nós somos frágeis? Você pode ser muito bem intencionado, mas você conhece o ditado popular que diz assim, que de boas intenções o inferno está cheio? Por isso que a gente precisa de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus não estava falando uma frase bonita, não, gente. Ele estava te entregando uma revelação, uma chave. Ele estava falando, cola em mim. Se você caminhar comigo, se você andar comigo, se você aproximar-se de mim, eu vou fazer na sua vida coisas extraordinárias. E o texto que a gente acabou de ler fala assim, olha, se vocês chegarem perto de mim, a minha alegria estará em vocês e a alegria de vocês será completa. Por que a nossa alegria não é completa, gente? Por que a nossa alegria é tão dependente das circunstâncias? Se está tudo favorável, a gente está, aleluia, glória a Deus. Mas se começou a dar ruim, por que Deus está permitindo? Teve um dia que a gente estava numa situação e uma reunião de líderes e pastores, e um pastor falou assim, porque não foi Deus que fez essa pandemia. Eu falei, por que não? Quem te garante? Deus é bom. Sim, Ele é bom. Mas quem inventou o conceito de justiça foi Ele. Não é a nossa justiça. Se Deus está permitindo essa pandemia, Ele continua sendo bom. Eu não sei se foi Ele que inventou a pandemia, se foi Ele que mandou a pandemia, mas eu só sei uma coisa, ela só está acontecendo porque Ele está permitindo, porque Ele é soberano. A gente parece a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, porque você está sofrendo tanto. E o que Jó responde? Se eu aceito o bem de Deus, eu não posso aceitar o mal dele? Se eu creio em Deus, eu só creio na bondade de Deus quando coincide com a minha vontade? Quando a vontade de Deus não coincide com a minha vontade, então Deus não é bom? Quantos pais e mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Na vida, porque você ama o seu filho, você vai dizer não para ele. Porque você ama o seu filho, você não vai deixar ele andar com qualquer pessoa, ir onde ele quer, fazer o que ele quer. Enquanto você tiver o poder de educar os seus filhos, você vai cercar os seus filhos, e o seu amor, por exemplo, não vai deixar o seu filho mexer com uma faca aos 2 anos de idade. O seu amor não vai deixar o seu filho mexer com alguma coisa quente que pode queimá-lo com 1 ano de idade. Por que você acha que o amor de Deus, quando te fala não, é insuficiente ou é imperfeito? Deus sabe o que você pode ter. E Deus sabe o que vai te estragar, o que vai te distanciar dele. E tem muitos nãos que Deus vai dizer na nossa vida, justamente porque Ele nos ama. Quando a gente olha para esse texto, Jesus está deixando claro, e ele faz um desenho lindo aqui, que é o desenho da videira, da agricultura. E ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, a minha seiva, a minha vida, vai passar para vocês e vocês vão dar muito fruto. Agora, se vocês não estiverem conectados em mim, vocês vão murchar e secar e vão ser lançados fora. Ele está deixando isso muito claro aqui no texto. Tem muita gente, tem muito crente que está pendurado na videira. Não está conectado na videira. Está lá no meio dos galhos. Mas quando você vai vendo, o tempo vai passando, os outros galhos vão dando fruto, continuam verdejante, e aquele começa a murchar. Mas está lá. Ele começa a murchar, secar, ficar esturricado. Mas ele está lá na videira. Mas quando você chega bem pertinho, vai ver, ele não está conectado na videira. Ele foi partido, ele foi separado da videira. Então a seiva que vem da videira não flui na vida daquele galho. E por isso ele seca e murcha. Quantos cristãos estão assim hoje? Estão na igreja. Você está na igreja, mas a sua vida
vai secando e murchando, até ficar esturricada. E quando a gente for ver de perto o que está acontecendo, você não está conectado na videira. Jesus está dizendo que o Pai vai fazer poda. O que não dá fruto, ele arranca, ele limpa. E ele está falando, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Gente, presta atenção. No primeiro versículo ele fala assim, no segundo versículo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Tem uma diferença aí. A poda, ela tem o objetivo de fazer melhorar. E nós, como cristãos, nós passamos por várias podas na vida. Então, às vezes, hoje eu queria dividir essa palavra com você, porque eu gostaria de te levar à reflexão de em que lugar você se encontra nessa videira. Onde você está enquanto cristão? Que lugar que você está ocupando? Você está conectado a Jesus? A vida dele está fluindo para a sua vida e está te fazendo florescer e frutificar? Você está mais amoroso? Mais em paz? Mais longânimo? Mais manso? Você tem mais domínio próprio? Você é mais fiel? O fruto do Espírito está sendo produzido em você? Cristo está sendo tecido e formado em você? Ou será que você é aquele cara que gosta da palavra, gosta do ambiente da igreja, a igreja é gostoso, a gente está junto, comunhão, a gente está sozinho aqui nesse país, a igreja fica meio como o lugar da família, né? A família está lá no Brasil, está longe, de repente aqui a gente constrói relacionamentos tão agradáveis e a gente fica aqui, pendurado na videira. Mas aí chega uma pandemia, chega o desemprego, chega a doença, dá ruim, e você vai desanimando. O negócio de ser crente não está dando certo, não, porque eu pensei que ia ser próspero na terra, ia ter muito dinheiro, ia só ter vitória. Em que lugar que você está? Ah, eu vou na igreja porque minha mãe me obriga. O Senhor está nos chamando para um reposicionamento. Essa pandemia não está aí por acaso. O desemprego não chega por acaso, a dor não chega por acaso, o luto não chega por acaso, a enfermidade não chega por acaso. Se você um dia ergueu a sua mão e falando, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, e eu quero muito que o Senhor controle a minha vida, e eu quero realmente caminhar ao teu lado, às vezes você está meio trocando as pernas, mas o Senhor está te chamando para um reposicionamento. Alguns ele vai ter que cortar, mas outros ele vai podar para dar mais fruto ainda. E eu queria te levar a identificar o tempo de poda, porque às vezes você está passando por um tempo de poda. A gente de repente se decepciona, porque pensa que tudo na nossa vida tem que dar certo, porque hoje está sendo pregado um evangelho fake, um evangelho coaching. A gente não tem nada contra os coaches não, tá? Eu acho muito bacana um cara que te ajuda a extrair o melhor de você na sua profissão, por exemplo. Um coach, ele ativa os dons que tem em você, as possibilidades que você tem, ele te treina para você ter um desempenho profissional melhor. Não tem nada contra isso, tá, gente? Mas a mensagem coaching misturada com o evangelho está gerando um equívoco total nas pessoas, porque, primeira coisa, faz elas acreditarem que elas são poderosas em si mesmas. Enquanto Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto o coach fala, grita 3 vezes, eu posso, eu vou, eu faço. Jesus fala assim comigo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Enquanto o evangelho coach fala assim que você vai vencer, que você vai prosperar, que você vai ser poderoso na terra. O evangelho de Jesus Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então a galera está meio confusa, porque o evangelho coach, ele é empolgante. Ele te levanta. E você sai do culto. Você já viu aqueles bonecos de posto de gasolina? É só ar. É só desligar a tomadinha aqui, ó. Aí são os crentes que vivem esse evangelho fake. Domingo. Quarta-feira na luta. Na frente do pastor. Na família. Não é para isso que Deus chamou a gente. Que evangelho era aquele que os discípulos pregavam e viviam? Paulo e Silas estavam cantando na prisão, gente. Cantando na prisão. Se a gente é preso hoje, Se a gente é preso hoje por causa de Jesus, vamos acessar os nossos direitos. Chamamos advogados, chamamos direitos humanos. Pedro foi para a cadeia todo feliz. Nós estamos sendo presos por causa de Jesus. Nós estamos sendo presos. Não, a gente não. A gente quer saber como nós nos distanciamos do evangelho verdadeiro, gente. Sendo que Jesus preveniu que nós seríamos açoitados, perseguidos e mortos por causa do nome dele. Quando isso está acontecendo, é motivo da gente se alegrar e falar assim: eu estou perseguindo, deu certo, porque a promessa dele está se cumprindo. Ele falou que ia ficar ruim para o meu lado mesmo. Você já notou como é que tem uma indisposição com o nome de Jesus? Se você fala Deus, o Senhor, Deus, o pessoal, todo mundo acata. Deus, Lord, oh yeah. Mas fala Jesus, os narizes começam a torcer. Se você começa a usar muito o nome de Jesus, desagrada. O nome incomoda. E ele falou que seria assim, que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Então a gente não tem que se incomodar, não. E a gente tem que usar muito esse nome, porque é por esse nome que nós somos salvos. Jesus, Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias. A gente não tem que se envergonhar desse nome e ser politicamente correto. Eu não vou falar Jesus porque vai ofender os outros. Enquanto isso, os muçulmanos estendem os seus tapetinhos e oram ao seu Deus Alá, e todo mundo tem que respeitar. Respeite, porque você deve tratar o outro com a mesma dignidade que você quer ser tratado. E o nome disso é amor. Respeite, mas não se cale. Não seja omisso. Você está nessa terra para ser uma bênção nessa terra. A gente tem que parar de pensar como um parasita. O povo brasileiro é um povo criativo, um povo alegre, um povo cheio de ginga, um povo que transforma a diversidade em samba, o povo que faz piada das suas misérias. É um povo bem-humorado, um povo alegre, mas um povo parasita, um povo que quer receber tudo pronto, um povo que quer levar vantagem, um povo que quer levar um jeitinho. Nós somos brasileiros, mas antes de sermos brasileiros, nós somos agora cidadãos do céu. E nós temos que passar a entender, se nós estamos nessa terra, ou pela nossa própria escolha, ou pela nossa desobediência, então que aqui nessa terra a gente seja uma bênção. Que a gente profetize sobre essa terra, que a gente abençoe os nossos empregadores nessa terra. Se a gente está fazendo faxina, limpando o auditório, ou atendendo numa lanchonete, que sejamos agentes da vida, onde a vida de Deus precisa pulsar, que sejamos ministros no mercado, que façamos a diferença na vida das pessoas. E quando a gente não aprende isso, gente, a gente não entra na proposta do Evangelho de Jesus Cristo, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, o Senhor vai trazer as podas, visando nos salvar. E se não salvar, Ele corta e lança fora. Desliga esse telefone. Eu vou orar para Deus queimar seu celular. Tô brincando, gente. Aí eu fui estudar sobre poda.
O que é poda? Poda é a eliminação ou retirada de partes de uma planta, com o objetivo de dar melhor forma e equilíbrio entre folhagem e floração ou frutificação. Antes de podar qualquer planta, deve-se conhecer os seus hábitos de crescimento e floração. As podas têm várias funções. Podem ser utilizadas para fins estéticos, para estimular a produção de ramos, flores e frutos, e também como medida de controle fitossanitário. As podas podem ser divididas em limpeza, formação e de condução, independentemente do tipo de poda. Elas estimulam a produção de ramos, flores e frutos. Então, a poda não é simplesmente deformar uma árvore, cortar, arrancar. Ela tem um objetivo claro de fazer florescer. E essa pandemia está sendo uma poda coletiva. E vamos ver se a gente consegue florescer e frutificar no meio disso tudo. Amém? Poda de limpeza e manutenção. Esse tipo de poda é utilizado para a remoção de partes indesejadas da planta, como galhos secos e doentes, partes mortas ou infestadas irremediavelmente por pragas. A retirada de galhos partidos em decorrência de ventos ou tempestades. Então, isso é a poda de limpeza e manutenção. Talvez você esteja passando por algumas dessas podas. Por exemplo, Deus tem que tirar da nossa vida a amargura. A amargura é um galho apodrecido. É um galho com praga. É um galho danificado. E muitas vezes a gente nutre a amargura. A amargura é o coração amargo. Você sofreu alguma coisa, você se decepcionou com alguém, você sofreu alguma perda, você foi prejudicado, ludibriado, trapaceado, e aquilo te machuca, mas ao invés de você se ver livre daquilo e pedir para Deus remover aquilo, tirar aquilo, você nutre aquilo. E aquilo vai estragando a sua vida. Será que você tem alguma amargura no seu coração? A amargura, ela está ligada ao ressentimento. E recentemente eu descobri o que é ressentimento. Eu estava em casa e contando para um dos meus filhos uma situação que eu vivia um tempo atrás. E eu falei com ele assim, não, Arthur, olha, aconteceu isso comigo, eu contei a história para ele e tudo, e eu já perdoei, já passou, já perdoei, já é passado, mas eu não consigo reatar esse relacionamento e tudo. E no meio do processo, eu fui sentindo tudo de novo. É como se eu estivesse passando por aquela dor de novo. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e meu filho olhou para mim chorando e falou, mãe, não passou não. Olha aí, você está sentindo tudo de novo. E o Espírito Santo falou comigo, ressentimento. Quando você pensa que perdoou, mas você só varre para debaixo do tapete, mas quando você começa a falar no assunto, você sente raiva de novo. Você fala no assunto, você sente tristeza de novo. Você fala no assunto, você quer dar a voadora, você quer revidar, você quer ressentimento. O Senhor tem que podar. O Senhor tem que tirar. Você não vai florescer e nem frutificar enquanto você tiver aí na sua vida o galho seco, esturricado da amargura. A palavra de Deus diz em Efésios 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Helena, mas como é que eu faço isso? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A gente não é tão empenhado em orar para um emprego? Tão empenhado em orar por um casamento? Empenhe-se em orar. Senhor, tira de mim essa amargura. Eu não dou conta. Eu não quero carregar esse ressentimento. Fala, procura o terapeuta. Isso tudo é muito válido. Mas chore diante do Senhor e fala, Senhor, me cura. Vai buscar em Deus. Ele é a fonte. A gente não recebe porque a gente não sabe pedir. A gente pede mal, a gente pede para deleite, para prazer, mas não pede para conserto de caráter e vida em abundância. Acesse o Senhor, fale com o Senhor. Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, Ele abriu acesso a Deus. Agora você chega diante de Deus sem precisar de mim, do pastor ou de qualquer outra pessoa. Você acessa a Deus pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo.
Então, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu não quero esse ressentimento, eu não aguento essa amargura, tira isso de mim, me cura, Senhor, cura o meu coração, cura a minha memória, cura. Rivalidades e disputas. Meu Deus, a gente vive no tempo das redes sociais. Como a gente ama vigiar a vida dos outros. E toda vez que você entra na rede social, você olha lá e fala: nossa, fulano está bem, eu estou mal. Fulano está feliz, eu estou infeliz. Fulano é bem casado, eu sou mal casado. Olha a roupa do outro, olha o status do outro, olha como ela é magra, olha como é que ela é alta, olha como é que ela é loura. Olha, ela tem férias em Paris e eu estou aqui fazendo faxina. Gente, para. Ocupe-se da sua própria vida. Se frequentar as redes sociais, seguir as pessoas, está deixando você com inveja, com maledicência, está deixando seu coração peludo. Larga isso. Para de disputar. Seja grato por aquilo que Deus colocou na sua mão. Alegre-se com a vida que você tem. Deixa Deus abrir os seus olhos para você contemplar. Respira aí, gente. Olha aí. Você não precisou de um respirador para fazer isso. Tem gente agora lutando para respirar. Você respira, você anda, você vai, você tem o intelecto, você está aprendendo as minhas palavras pela audição, pela visão, você está capturando o que você está vendo aqui nesse lugar. Você tem força para trabalhar, você tem capacidade, você é inteligente, você pode. Você é filho de Deus, mas você não coloca o olho em nada disso. Você não vê nada que Deus te dá. Você só vê aquilo que você não tem. O espírito de Caim se apodera de você. E ao invés de você querer agradar a Deus e falar: Senhor, qual é a oferta que o Senhor quer receber de mim? O Senhor fica: mas o Senhor está recebendo a oferta do Abel, hein, Senhor? O Senhor tem filhos prediletos, hein, Senhor? O Senhor está honrando o outro fulano na terra. O outro nem é crente, está prosperando. Eu que sou aqui seu filho, cuida da sua vida. Para de se ocupar da vida do perverso. Cada um sabe onde aperta o sapato. Cada um sabe a conta que vai prestar. Se ocupe da sua vida, se ocupe do seu pecado. E se ocupe de ser grato a Deus por aquilo que você já tem, por quem você já é e por tudo que Ele já te deu até aqui. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus diz que a gente deve ter um comportamento diferente. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tolere a inveja, não tolere a disputa, não tolere a comparação, porque isso vai te levar para o inferno. Falando nela, olha aí, inveja. Você está feliz com a sua vida, você está feliz com a sua família, você está feliz com o seu carro. Ou com um ônibus que passa na hora certa, até que o seu coração fique peludo por aquilo que você está vendo na vida do outro. O invejoso não prospera. O invejoso entra num laço e ele mesmo se embaraça. Deus não prosperará e não abençoará o invejoso. Inveja é pecado. Denuncie o pecado e seja livre dele. Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Perceba que Deus coloca no mesmo patamar a embriaguez, a imoralidade sexual e a depravação e a inveja. Tem gente que pensa que inveja não é pecado porque está aqui dentro, ninguém está vendo, mas Deus está. E o diabo sabe quando colou. Incredulidade é outra coisa que tem que ser podada na nossa vida. Tem que ser tirada da nossa vida a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Será que você crê mesmo em Deus, gente? Você crê que Jesus vai voltar? Mesmo. Você crê que Ele é que vai arrumar todas as coisas, que aquilo que a gente espera dos reinos humanos é Jesus que vai fazer no milênio? Você crê que vai existir novo céu e nova terra? Você crê que a nossa esperança é a ressurreição?
que nós vamos ressuscitar e vamos receber um corpo glorificado? Você crê? Será que nós cremos nisso mesmo, gente? Será que é nisso que nós cremos? Hoje a gente está esperando que um homem venha e resolva aquilo que só Deus pode resolver. Você está esperando de um homem o que só Deus pode te dar. Você está esperando alegria plena nessa terra corrompida pelo pecado. O que nós estamos crendo? Porque aquilo que nós acreditamos é aquilo que nos governa. Se você acredita no seu braço, no seu trabalho, é o dinheiro que te governa. E Jesus ensinou amplamente sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer um. Falta de misericórdia, ou o galho que precisa ser removido da nossa vida. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A gente quer misericórdia, mas quando chega a nossa vez de ser misericordioso, será que temos sido? Será que a gente olha para uma pessoa difícil? Sabe aquela pessoa que é endemoniada na sua vida? Sempre tem alguém, gente. Sempre tem alguém. Sabe aquela pessoa que te tira do lugar, te tira do sério, te suscita o pior do seu lado? Pois é. Ela é amada por Deus igualzinho você. Você não é melhor do que ela diante dos olhos de Deus. A graça nivela vocês. Então a mesma misericórdia que te alcançou, apesar de ser você quem é a misericórdia que alcança a outra pessoa também. Se Deus tem misericórdia dela, quem é você para não ter? Gente, ninguém é ruim de graça. Ninguém é azedo de graça, ninguém é problemático de graça, ninguém pisa no nosso calo de graça. Quando você vai sentar um pouco com aquela pessoa e conversar com ela e saber da realidade dela, você vai, está explicado. Mas tem coisas sobre a vida das pessoas que você nunca vai saber. Eu era uma menina extremamente ferida, reativa, tipo revoltada. Aos 11 anos de idade, eu dei um trabalho para minha mãe. Meus irmãos nunca foram chamados no colégio. Minha mãe nunca foi chamada no colégio por causa dos meus irmãos, homens. Perdeu as contas que foi chamada no colégio porque eu bati em alguém. Estava envolvida em alguma briga. No ensino médio, eu me agarrei com uma menina, me atraquei com uma menina no pátio da escola. Mas ninguém sabia, ou pouca gente sabia, que eu tinha sofrido um abuso sexual durante anos na minha infância. E que dentro da minha cabeça era o seguinte: eu já me machucaram muito, não vou me machucar mais. Tem alguma coisa por trás de uma reação. Por isso que a gente deve exercer misericórdia. Você não sabe o que o outro está passando. Mas Deus sabe. Então, peça a Deus que Ele coloque misericórdia no seu coração. E que Ele remova a falta de misericórdia da nossa vida, em nome de Jesus. Murmuração e ingratidão. Meu Deus, o Senhor é tão bondoso. A misericórdia dele se renova sobre nós todas as manhãs. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos deu vida. Você está agasalhado porque Deus te deu saúde e provisão para você comprar esse agasalho. Ou Ele mesmo proveu através da vida de alguém que você ganhou de presente, nem dinheiro você gastou com Ele. Deus cuida da gente o tempo todo. A bondade e a misericórdia dele te seguem todos os dias. Tem livramentos que você experimenta que você nem fica sabendo. Será que você pode contar as bênçãos na sua vida? Você conseguiu casar, olha que milagre. Alguém te ama. Com todos os seus defeitos. Casou com você, olha que impressionante. Ô Jesus, obrigado pelo João, Jesus. Você teve filhos? Uau! Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são presentes de Deus para nós. A
chuva rega a terra, enche os reservatórios, que bênção. O frio está aí, mata um tanto de praga, limpa, a neve limpa o ar. Deus é bom, alguém inventou o aquecedor. Aleluia! Você já parou para pensar nas dádivas? Você tem geladeira em casa? Chuveiro? Uau, você tem chuveiro? Você pode tomar um banho quentinho quando você chega cansado de um dia de trabalho? Glória a Deus! Gente, por que a gente não aprende a ser grato? Por que a gente só aprende a ser grato quando a gente perde? Eu tenho uma amiga que trabalha no Níger. Ela é missionária lá. Ela foi para uma missionária para cuidar de crianças em estado de desnutrição extrema. É pele e osso. Uma criança de 5 anos parece ser um bebê de 8 meses. Sabe o que falta? Comida. E não pode chegar e dar comida, porque senão você mata o menino. Tem que ir aos pouquinhos, para o estômago dele ir aceitando. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Ela perdeu a conta de quantas crianças ela já perdeu. Mas bendito seja Deus, grande é a conta também das crianças que ela já salvou. Uma amiga minha, um trabalho na Angola, um lugar perto de uma comunidade muito carente. Ela foi e ela percebeu que aquelas crianças estavam no culto, fizeram um culto com as crianças e tudo, levaram presentes para as crianças e tal. Mas quando chegaram naquele vilarejo, perceberam que não tinha água. Não tinha água. Aí a minha amiga estava com uma garrafinha de água na mochila, enfiada na mochila, e ela percebeu que as crianças estavam de olho na mochila dela. Ela pensou que era mochila, não era na mochila, na garrafinha d'água. Ela pega e percebeu e perguntou para uma das crianças se ela queria a água. Ela, quero. Aí ela falou assim, o que mais me impressionou, Helena, aquela criança abriu com a mão trêmula a garrafinha, deu um gole, e passou para o amiguinho que deu um gole, que passou para o outro amiguinho que deu um gole, até a garrafinha acabar. Eles não tinham nada, mas nenhum reteve só para si. A ausência fez eles serem misericordiosos uns para com os outros. Eu sei o que ele está sentindo, a sede que eu estou sentindo. O que Deus vai precisar de permitir na nossa vida privilegiada e abastada para que nós sejamos despertos e nos tornemos agradecidos pelas dádivas. Nós temos uma Bíblia, nós podemos nos reunir na igreja, nós não somos assassinados por causa disso. Lá no Níger, onde essa minha amiga tem um trabalho, missionários são mortos. O Boko Haram chega, cata o missionário, leva para o meio do deserto, nunca mais ninguém vê. Aqui a gente tem liberdade de ir e vir, liberdade de carregar uma Bíblia, liberdade para falar de Jesus, e a gente não fala. E a gente reclama. E a gente tem a mesa farta e reclama. E a gente tem um chuveiro quente e reclama. E a gente tem um teto sobre a nossa cabeça e reclama. E a gente tem um armário abarrotado de roupa, olha para ele e fala assim, estou pelada, não tenho nada para vestir. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Porque a gente não está satisfeito com o que tem, mas também não tira nada do armário para dar para os outros, não. Você olha para o armário e fala, não tenho nada, mas não dá nada do que está lá dentro para os outros. Aquela calça 38 que te servia há 2 décadas atrás. Você não dá para ninguém. Jesus ajuda a gente, Senhor, a sermos cheios de amor e misericordiosos. E assim, gente, a lista é enorme, incredulidade, falta de misericórdia, pecados ocultos, aqueles pecados que você está sempre ali com eles, ó, camufladinho, pornografia, vícios. O Senhor precisa remover isso da sua vida, meu irmão. Murmuração, ingratidão, más conversações, maledicências. A Bíblia fala assim que nós comeremos do fruto das nossas palavras. É ruim, hein? Às vezes você pensa que é o diabo que está se levantando. Não, é só o tempo da colheita. Você plantou maledicência, vai colher. Você plantou conversa fiada, vai colher.
Você levantou um falso testemunho, reproduzindo uma notícia que não era bem aquilo, vai colher. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes é só colheita. Autossuficiência. Voltamos aqui à origem de tudo, né? A independência de Deus. E, finalmente, a poda também fala da retirada de ramos partidos em consequência de ventos e tempestades. Nós precisamos de poda depois de luto, abandono, traição, rejeição. Quantas tempestades nos afligem, não é? Quem aqui já passou? Não levante a mão, é uma pergunta retórica. Por traição? Traição do cônjuge, traição de um amigo, traição de um colega de trabalho que puxou o seu tapete para ter o seu cargo. Quem aqui já não viveu luto, perder alguém ou algo muito importante? Quem nunca passou por abandono em certo nível? São dores agudas que estão na trajetória humana, gente. Fazem parte da nossa vida. Mas não são para te destruir. São para te aperfeiçoar. Essa é que é a diferença. Deus poda. Deus poda para que você dê mais fruto ainda. Às vezes você passa por circunstâncias tão desesperadoras, mas Deus é aquele que tem o poder de transformar essa maldição em bênção. Quantos ministérios nascem da nossa dor? Como que eu me tornei uma pregadora do Evangelho? Eu comecei a testemunhar que eu tinha sido molestada sexualmente durante 8 anos da minha infância e que Deus mudou a minha sorte, que Deus me reconstruiu e que Deus salvou o meu casamento. Eu comecei falando, contando para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Da minha dor nasceu o meu ministério. Quantos de nós passamos por momentos difíceis, por dores agudas, por problemas com os filhos? Poda, dói, mas dá fruto. Então deixa Deus podar. Não olhe o seu luto, o seu abandono, a sua luta, o seu problema como um coitadinho ou como questionando o amor de Deus. O Senhor não me ama, Deus? Por que o Senhor está permitindo que eu estou passando por isso? Deus está permitindo que você está passando por isso, porque enquanto você passa por isso, Ele não deixa você se desviar da presença dEle, Ele não deixa você se apartar da presença dEle, e Ele vai mostrando que você precisa dEle para viver, e enquanto isso, enquanto Ele te cura, Ele cura outros. A nossa vida, a nossa dor não é tudo sobre nós não, gente. A dor de Jó teve um propósito. A dor dos discípulos teve um propósito. A dor da cruz teve um propósito. Essas são as podas de limpa, né? Mas também tem a poda de formação. A poda de formação tem o objetivo de dar à planta ou a um conjunto de plantas uma forma básica de tronco e ramos, a fim de se ter uma distribuição equilibrada. Normalmente, esse tipo de poda é realizada nos viveiros, dando uma forma inicial à planta. Uma poda de formação seria a poda de Moisés. Só para ilustrar. Moisés foi salvo das águas do Nilo. Por quê? Porque Deus já tinha escolhido Moisés como libertador do seu povo do Egito. Deus manda Moisés, coloca Moisés dentro da casa de Faraó. Para quê? Para ele ser educado em toda a ciência dos egípcios. Moisés não estava sendo preparado só para ser o libertador do Egito. Moisés estava sendo preparado para ser o escritor do Pentateuco. Moisés estava sendo treinado. E depois dessa primeira etapa de viver no palácio de Faraó, de desfrutar de todo o conhecimento que os egípcios tinham, de toda a ciência que os egípcios tinham, ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio. O que ele faz? O chamado dele gritou. Falou alto. Eu sou o libertador. Eu estou me incomodando com o meu povo sendo maltratado pelo Egito. Então eu vou interferir. O que ele fez? Matou o egípcio.
enterrou na areia, se tornou um assassino, teve que sair fugido. E aí o que ele fez? Foi passar 40 anos no deserto. 40 anos. Sendo pastor do rebanho de Jetro, seu sogro. Só para abrir um parêntese, gente, a escória do Egito é pastor. Vocês lembram quando José foi trazer o seu povo de Canaã? Fala que vocês cuidam de ovelhas, porque eles vão dar para vocês a terra de Gozã, que é mais distante. É uma terra fértil, mas vocês não vão ficar tão misturados com o Egito. Porque o egípcio despreza quem cuida de rebanhos, né? Hoje não sei se é assim, mas nos tempos bíblicos era assim. Então, Deus tira Moisés do palácio e leva Moisés para cuidar daquilo que os egípcios desprezavam. E no final desses 40 anos, Deus aparece para ele numa sarça, e quando Deus fala qual que é o plano, ele fala assim: eu não sou digno. O assassino impaciente, cheio de justiça própria, fala para Deus: eu não sou digno. Eu tenho uma língua pesada, eu sou travado no meu falar, não sou eu o cara certo. E Deus fala assim: é você mesmo. Você chegou no ponto que você tinha que chegar. Você viu que você não é nada. Agora eu posso ser tudo na sua vida. Essa é a poda de direcionamento, né? Deus podou Moisés, levou ele para o deserto. Mas foi lá que ele ganhou estrutura para florescer e frutificar. A ponto de Deus, o próprio Deus, chamar Moisés do homem mais manso da terra. Mais paciente, mais manso. O próprio Deus falou. E quando ele saiu um pouquinho da linha e feriu a rocha, Deus falou assim: não vai entrar em Canaã. Você não vai perder o que você conquistou. Você é manso. Mansinho. Poda de direção. Às vezes Deus vai precisar de tirar a gente do palácio e levar a gente para cuidar de ovelha, para ensinar a gente a ser grande. Diminuindo. Tem a poda de condução. Objetivo: orientar a planta em determinado sentido ou sobre um suporte. Essa poda é muito utilizada para as cercas vivas e as trepadeiras, pois geralmente possuem um crescimento direcionado. O apóstolo Paulo. O cara que fazia justiça com a própria mão, que tocava o terror, que achava que os cristãos eram hereges. Jesus se apresenta para ele na estrada para Damasco e ele fica cego. E se retira, é levado pela mão, é curado e redirecionado para se tornar o apóstolo dos gentios. É por causa do apóstolo Paulo que eu e você conhecemos o evangelho hoje. Que podem. Foi perseguido, açoitado, apedrejado, e o Senhor não removeu o espinho da sua carne, para que ele continuasse direcionado para o seu propósito. Tem a desbrota, que consiste na retirada de brotos ladrões que surgem de gemas laterais existentes em mudas de árvores e arbustos, e mesmo em espécies adultas quando podadas. Tem a finalidade de conduzir com maior vitalidade a haste principal. Sabe o que é desbrota, gente? Quando Deus tira da sua vida as pessoas que te fazem mal. O depravado, o perverso, o difamador, o homem maledicente. Às vezes Deus tira pessoas da sua vida. E você esperneia, mas Deus tem que tirar. Porque nem você está fazendo bem para ela, nem ela está fazendo bem para você. Quando vocês se juntam, é só para pecar. É para exercitar a maledicência. É para tramar a coisa do mal. É para dar vazão para a carne. Então, algumas pessoas Deus tem que podar da nossa vida. Não é para andar junto. Deus quer salvar as duas, mas se andar junto vai dar ruim. Então Deus separa. Deixa Deus separar. Sabe aquele namoro impuro que você está levando? Deixa Deus cortar. E finalmente, gente, as podas de raízes. Tem poda de raiz? Tem. As podas de raízes são realizadas quando as raízes superficiais afloram na superfície da terra
E quando se faz a troca de recipiente, né, de um recipiente para outro maior. Nas plantas de porte pequeno, a eliminação das raízes é um processo fácil, mas no caso de árvores mais velhas, é uma técnica onerosa, pouco recomendada, pois as árvores ficam suscetíveis à queda, sendo somente recomendado em casos excepcionais. Tem gente que quer se meter a podador. Gente, quem poda é Deus. Não queira exercer a poda na vida de outra pessoa, a não ser que Deus faça de você um instrumento. E às vezes a gente quer se meter a podador e a gente mata a outra pessoa. Você quer podar as raízes de uma árvore mais velha. Isso me falou muito, quando eu ouvi isso, isso falou profundamente ao meu coração. Você acertar as raízes de uma planta nova, é fácil dela se readaptar, dela se recuperar e dela florescer e frutificar. Mas se você vai cortar as raízes de uma árvore frondosa e velha, ela pode cair. Você já notou isso? O jovem chegou na igreja, ele toca tudo, toca muito, toca bateria, toca violão, toca teclado. Aí o pastor se encanta com o dom e põe ele no lugar do cara que está há 20 anos tocando na igreja. Sem dó nem piedade. Não pergunta nem para Deus qual é a opinião de Deus. Vai lá e se mete a podador. E o irmão que serviu devotadamente há 20 anos, nos cultos que ninguém queria tocar, é retirado para que a estrelinha da igreja brilhe e atraia mais pessoas para o culto. A poda de raízes de árvores velhas provoca quedas. Deus corta a raiz, porque Deus sabe onde cortar, como cortar, quando cortar. A mão de Deus é amorosa e didática. Ele faz a ferida, mas ele liga. É o que a Bíblia fala. A poda que a gente faz, dando vazão a Satanás, pode matar o seu irmão. Feche os seus olhos. E diante de tudo isso que a gente compartilhou com vocês nessa noite, das palavras de Jesus, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor, ele está cuidando de vocês. Ele cuida dos galhos da videira. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E eu volto com uma pergunta para vocês. Em que estágio você está? Você ama Jesus? Você crê no Senhor? Você tem devotado a Ele sua vida, sua rendição, sua entrega? Não estou falando de perfeição, gente, porque nós não somos perfeitos. Estou falando de sinceridade, de coração, de inteireza de coração. Eu amo o Senhor. Eu quero viver a vida para o Senhor. Então você está enxertado na videira. Você cultiva esse relacionamento. Você contempla as Escrituras, a face de Deus através das Escrituras sagradas. Você cultiva uma vida de oração, mesmo que ela seja tímida, você procura ter uma vida de oração e devoção a Deus. Então eu quero te falar, você vai dar fruto. E no auge da estação, Ele vai te podar para que você dê mais fruto ainda. Então não se entristeça. Talvez você veio aqui hoje e você está em plena estação de frutificação. Você está feliz, Deus tem te abençoado, tem te prosperado, Deus está usando a sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas, Deus te leva para os cultos nos lares, você visita enfermos e você sente uma alegria tão grande, você está desfrutando dessa alegria que Jesus prometeu aqui, a alegria de você será completa. Se vocês estiverem em mim, a alegria de você será completa. Essa estação da pandemia não estragou nada. Deus, você viu a proteção de Deus, o cuidado de Deus, está tudo fluindo. Glória a Deus, meu irmão. Mas prepara-se, a poda virá.
E quando ela chegar, não fica triste, não. Aceita a poda e fala: amém, Jesus, que se cumpra em mim a tua vontade, para que eu dê mais fruta ainda e para que o seu nome seja glorificado. Mas talvez você já esteja sendo podado. Talvez você olhe para os dias passados e vê tanta coisa que Deus já fez na sua vida, como Ele já te usou, como Ele já te levantou, como Ele usou a sua vida para consolar outros, para exortar outros, para trazer alívio para a vida dos outros. Mas hoje você se sente seco, você tem dificuldade de orar. Você não quer ler a Bíblia, ir na igreja é um grande esforço. Você vai se arrastando, as lutas vão se multiplicando e você vai ficando tão pesado. Eu quero te dizer, meu querido, não desista. Não desista. Quando você não quiser ler a Bíblia, escuta. Põe a Bíblia para tocar no seu carro, põe a Bíblia falada, vai escutando, vai pondo para dentro comida que vai te dar sustância. Às vezes quando a gente coloca no prato um alimento forte, você não sabe exatamente como ele age, mas você sabe que é bom para a sua saúde, então põe para dentro. Mesmo quando você não tiver com vontade de ler as escrituras, hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, coloque a Bíblia falada, escuta a Bíblia, dorme escutando a Bíblia. Onde você andar no trânsito, coloca a palavra de Deus, porque na hora que você mais precisar, é a palavra de Deus que vai te levantar. Ora sem vontade. Ora, Senhor, o Senhor sabe do meu coração, não estou querendo orar, não. Eu estou bravo hoje, Senhor, mas eu sei que eu preciso do Senhor. Me cura, me restaura. Em nome de Jesus, amém. Mas não deixe de orar, não deixe de dirigir a Deus uma palavra curta que seja. E nem que seja para ficar na presença dele. Senhor, hoje eu não tenho nada para te falar, eu só tenho lágrimas para escorrer diante do Senhor. Mas eu vou sentar aqui diante do Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Se você fizer isso, o tempo da poda fica mais leve. Não fuja da única fonte de cura no tempo da sua poda. Vem para a igreja sem vontade mesmo, ora sem vontade mesmo. Remédio é ruim, mas é o remédio ruim que é bom para a saúde. Você sabe que aquele remédio é amargo, mas é ele que vai te curar, então põe para dentro. Agora talvez você tenha se identificado com outro grupo, que não está sendo podado, mas está prestes a ser cortado. Porque você já aceitou Jesus, você já entendeu a verdade do Evangelho, parcialmente. Mas você vive solto, continua colecionando os seus pecados, não abre mão daquilo que você gosta, não nega a si mesmo. A igreja é um clube social onde você vem para ter comunhão com pessoas, mas você não serve. Você vem na igreja para saber o que ela pode te dar e não aquilo que você pode dar. Então eu vim aqui para te alertar, meu querido. Deixe o Senhor ser conectado a você e se conecte a Ele. Que você seja ligado, enxertado na videira, para que a vida de Jesus te habilite a viver uma outra vida. Para que a seiva de mansidão e humildade que jorra nele, jorre para a sua vida. Gere arrependimento de pecados e uma nova vida abundante diante dele. Porque só quem é santo verá a Deus. Não se contente em estar pendurado na videira. Não se contente em ser um frequentador da igreja. Não se contente em ser filho de crente. Deus não tem netos. Filho de crente não é crente. Nossos filhos precisam nascer de novo. E se você pensa que você é evangélica porque sua mãe foi a vida inteira e você nasceu num lar evangélico, é hora de você questionar se você realmente nasceu de novo. Porque para vermos a Deus nós precisamos ser nascidos do Espírito. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós agradecemos o Senhor, Jesus, porque o Senhor deixou muito claro nesse texto de João 15 quem é o Senhor.
e quem nós somos. Nós queremos nessa noite, Senhor, identificar se nós somos os que serão podados, os que estão sendo podados, ou seremos aqueles que serão cortados e lançados no fogo. Nós não queremos ser lançados no fogo, não queremos ser cortados. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ligue com o Senhor. Que a sua vida, Jesus, jorre na nossa vida. Que a nossa experiência não seja apenas uma experiência religiosa, mas seja um encontro definitivo com o Senhor, um novo nascimento. Arranca-nos da superfície, da superficialidade da religião aparente. Nós queremos ser seus filhos e filhas, Senhor, reconciliados contigo em Jesus Cristo, vivendo para a glória do teu nome, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saqueando o inferno e aguardando a tua volta. Vivendo a vida abundante que o Senhor conquistou para nós, Jesus, aqui. Que a gente viva hoje como a antecipação daquilo que aguardamos, trabalhando pela justiça, nos santificando e tendo Cristo sendo formado em nós. Nós te adoramos nessa noite, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos ama. Nós não queremos permanecer na ignorância, mas queremos que a iluminação da tua palavra mude o nosso destino e nos faça florescer e frutificar para a glória e honra do teu nome e para que a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, pessoal.